Amém? Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu quero aqui nessa noite ministrar uma palavra para a igreja. Nós sabemos que são tempos difíceis, mas nós temos certeza que o nosso Deus está conosco nesses dias de dificuldades. Amém? Vou ler um texto da Bíblia que está em 1 Coríntios 10:30, que diz assim: assim quer comam, quer bebam, quer façam outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, eu quero ministrar uma palavra. Essa palavra é como honrar a Deus em tudo. Honrar a Deus vai muito além de levantar as mãos e falar palavras bonitas para o Senhor nos cultos da igreja. Nós sabemos que honra é uma palavra muito preciosa no nosso vocabulário. Então, nós sabemos que honrar a Deus vai muito mais além do que levantar as mãos, orar, louvar. Isso tudo é honrar a Deus. Mas a honra ao Senhor está muito acima disso. Então, nessa noite nós vamos aprender algumas coisas que nós estamos necessitando nesse momento de crise. Então, queridos, o momento que nós estamos vivendo é uma boa ocasião para mostrar quem somos na realidade em Cristo Jesus, Se honramos verdadeiramente a Deus e também honramos a igreja. Porque quando nós falamos assim, eu honro a Deus, está interligado com também honrar a igreja. Então, nesses dias nós estamos sentindo essa falta dos irmãos. Nós percebemos o quanto é valioso a igreja em si, porque a igreja somos nós, Há um salmo que diz que bom é que os irmãos vivam em unidade, em união. Então, nesses dias nós estamos percebendo esse vazio, esse buraco que ficou, de nós não podermos congregar, de não podermos estar juntos. E quando nós estamos juntos como igreja, o intuito nosso é honrar a Deus. Amém? Eu quero falar de algumas coisas corriqueiras, coisas que nós conhecemos. Mas é bom que nesse tempo nós possamos rever tudo aquilo que nós já aprendemos, Eu sei que tem irmãos que, como eu, já tem mais de 20 anos, que é cristão, tem outros que são mais novos na fé, mas todos os dias nós aprendemos como igreja. Todos os dias o Senhor tem uma palavra nova para nós. Mas com o passar do tempo nós vamos nos acostumando, nós vamos deixando de lado os ensinamentos do Senhor. Então hoje eu quero falar de algumas coisas básicas, algumas coisas bem corriqueiras mesmo, coisa do dia a dia, que é bom nós relembrarmos e nesse tempo a gente poder encher o nosso coração de fé através do que eu vou falar aqui hoje. Amém, queridos? Então me acompanhem. Eu não vou ler uns textos para que nós possamos ganhar tempo, para que nós possamos fazer um vídeo pequeno e que você entenda bem. Amém? Provérbios 3, 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, fala de honrar a Deus com nossos dízimos e ofertas, Aí você pode dizer assim, mas o pastor vai falar de dízimo e oferta vivendo uma situação dessa, queridos? Mas, amados, deixa eu falar algo para vocês. Honrar o Senhor, não tem como nós tirarmos algumas coisas que nós podemos honrar o Senhor. E eu creio que nós podemos honrar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas, com o nosso financeiro. Amém? Então, o Provérbios 3, versículo 9 e 10, fala de honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E isso não pode ficar de fora. Amém, queridos? Ao falar de honrar a Deus, estamos falando em todas as áreas da nossa vida. Honrar a Deus não é somente um
conjuntinho de coisas, né? É um todo. Então nós precisamos entender que honrar a Deus inclui várias coisas, vários preceitos, amém? A honra passa pelo bolso. Como é que é isso, pastor? Eu sempre ouço e sempre falo que você começa a honrar o Senhor pela fidelidade. E não tem um parâmetro melhor para nós medirmos a nossa honra, a nossa fidelidade, se não for pelas finanças. Porque existe um ditado no meio dos cristãos que diz: quer ver a conversão genuína de um homem? Vê as atitudes financeiras dele para com a obra de Deus. Amém? Então a honra passa pelo bolso, pois demonstramos a Deus que Ele é dono de tudo que nós somos. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós fazemos parte de uma comunidade, nós percebemos a fidelidade de cada irmão, de cada irmã. A honra está também na fidelidade financeira. Então, eu vejo que o primeiro termo que nós podemos usar aqui é honrar a Deus com as nossas finanças. A verdade é que o dinheiro é o concorrente número 1 no coração do homem em relação à honra de Deus. Então, por exemplo, se eu sou um cristão, se eu frequento uma igreja, se eu frequento uma comunidade, faço parte de uma comunidade, a parte financeira é muito importante, não somente para a comunidade, mas para que Deus possa medir a sua honra à obra dele, fidelidade à obra dele. No coração do homem em relação à honra, à fidelidade com Deus. Amém? Então, é tempo de honrar a Deus com a nossa fidelidade. Então é tempo de honra, é tempo de fidelidade, é tempo de mostrarmos para o Senhor que nós somos fiéis a Ele, que nós honramos a Ele com as nossas finanças. Amém? Eu sei que talvez você está apreensivo, falando assim: como é que vai ser agora em relação às minhas finanças? Eu quero falar para vocês, queridos, não se preocupe, pois Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus diz assim que o justo nunca mendigará o pão, pois se o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é dono de tudo, é dono do ouro, da prata, é dono do pão, é dono das suas finanças, é dono de tudo, amém? E eu quero falar do segundo princípio de honra, que está em 1 Timóteo 5,4, que é honrar a família. Isso é muito importante, honrar a família. Nesse dia nós temos visto as famílias reunidas. Eu creio que Deus criou essa situação, pois tudo está no controle do Senhor. Tudo é permissão do Senhor. Então o Senhor criou essa situação, porque, queridos, a família, ela estava muito desajustada, muito desajuste, muita confusão, muita ira, né? Muito ódio, ao ponto de chegar que as famílias estavam odiando uns aos outros. E a gente percebe mesmo na igreja, mesmo no meio dos cristãos, tanta confusão, esposa com esposo, pai com filhos, uma diferença muito grande. Então eu creio que Deus criou essa situação para que a família estivesse unida. E não tem como estar unida agora. Você pode ver que na casa de cada um da igreja, dos nossos irmãos, quem está reunido ali? A família. A família protegendo a família. Amém? Então isso é muito importante. Então nós honramos o Senhor, nós honramos a Deus com as nossas famílias, né? Então é honrar a família e cuidar. Preste atenção nessa palavra, grave bem essa palavra, cuidar, cuidados. Nós precisamos cuidar da nossa família. Amém, queridos?
Então, colocar em Deus em primeiro lugar, amém? Já falei, colocar Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, nós possamos honrar a nossa família. Então, nesse dia que você que está com a sua família, com seus filhos, com seus pais, aproveite para fazer digamos assim, uma reunião e decidir aquilo que ficou para trás. Consertar aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou lá atrás, colocou debaixo do tapete, vamos esquecer isso. Agora é tempo das famílias se unirem. Vocês vão ver que depois que acabar essa quarentena, as famílias, muitas, aquelas que deixaram o Senhor, deixar o Espírito Santo trabalhar, eles vão ser totalmente restaurados. Não vai haver tanta diferença no meio da família, porque o Senhor, Ele fez a família. Quando Deus criou o mundo, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você pode perceber que ali havia uma família. Ali estava no plural, não estava no singular. Não era, Deus não disse assim, eu crio a família. Ele disse, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então existia mais de uma pessoa. E nós sabemos que havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a família é muito importante. A família é um projeto de Deus. Amém? Então precisamos colocar em segundo lugar, honrar a nossa família. E eu vou falar a verdade para você, nesses dias eu estou tendo experiências muito boas com a minha família. Porque, queridos, nós que somos sacerdotes, que somos pastores, nós cuidamos de todo mundo, mas às vezes nós nos esquecemos de cuidar da nossa família, esquecemos de orar com a nossa família. Esquecemos de reunir com a nossa família, abrir a Bíblia, ler junto, ajoelhar junto e orar juntos. Então, uma coisa que você precisa fazer é orar com a sua família. Eu estou falando isso para os papais, para as mamães, para todos, porque muitas vezes falam, não, isso é o dever do sacerdote. Não, queridos, é um dever da sacerdotisa também, cuidar da sua família. E os casamentos, pastor? Queridos, o casamento é o primeiro ministério que nós temos. E qual é esse ministério, pastor? Pastorear a sua família. Se você não pastoreia bem a sua família, eu quero falar para você, vai ficar uma lacuna, vai ficar algo vago. Então, cuide bem, pastoreie bem a sua família, porque nesses dias é tempo de nós restaurarmos as famílias, principalmente as famílias cristãs. E talvez as famílias que ainda não conhecem Jesus, eles não têm essa sabedoria de como lidar com essa situação. Eles ainda não têm esse discernimento. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos muito bem o que a Bíblia nos diz, o que a palavra de Deus nos diz. Mas é tempo também de restaurar os casamentos. Havia muitos casamentos na igreja que a gente olha, é de fachada. Você olha assim, estão muito bens aqui. Mas quando nós vamos ver a realidade deles lá fora, o casamento está muito deteriorado. Então também é um tempo que Deus permite para que nós possamos restaurar os nossos casamentos. Também, querido, nós podemos honrar a família servindo aos de casa em suas necessidades. Amados, nós sabemos muito bem lidar com as pessoas lá fora. Nós somos educados, nós somos prestativos, somos gentis, somos muito educados, mas às vezes em casa nós deixamos a desejar. Então nós precisamos servir os de casa com as suas necessidades. Então nesses dias também aproveite esse tempo para chamar as pessoas, os seus familiares, para que vocês possam chegar a algo assim importante no seu relacionamento.
incentivando uns aos outros. Vamos incentivar uns aos outros. No início dessa pandemia, às vezes eu olhava nos grupos da igreja, eu ficava um pouco triste, porque cada um queria postar uma notícia mais de terror. Parece que isso traz prazer. A minha impressão é que isso trazia prazer. Então, incentivar uns aos outros, não somente na sua família, mas na sua família espiritual também, né? A sua igreja, a Igreja Vila Mariana é uma grande família. Então, vamos incentivar uns aos outros. Nós sabemos que a situação é difícil, que é complicada, que é perigoso, mas nós podemos amenizar isso, né? Nós podemos orar uns pelos outros, incentivar que isso vai passar rápido, que não é bem assim, que realmente não é bem assim o que a mídia anda colocando, anda aterrorizando. E eu falo para vocês, queridos, nesse dia, larga de ver televisão. Tal não a televisão como um todo, mas deixa de ver a TV Globo. A TV Globo é só miséria. Eles querem o quê? Destruir as famílias tradicionais. O que é uma família tradicional? É o papai, a mamãe, os seus filhinhos. Eles querem criar um outro modelo de família. E eles não podem aproveitar uma época melhor dessa de que criar confusão, criar contenda no nosso meio. Então eu falo para você, eu te peço como pastor dessa igreja, desliga a sua televisão, principalmente na Rede Globo. É como eles falam na mídia, a Rede Globo é lixo, e é um lixo mesmo. É um lixo para a sua casa, é um lixo para a sua vida, é um lixo para a sua família. Então, desliga. Vamos fazer um boicote na Rede Globo. Não liga na Rede Globo. Se quer ver, põe na Record, põe em outra emissora, mas menos na Rede Globo. Vamos incentivar uns aos outros com palavras boas, com atitudes boas. Vamos colocar mensagens que incentivam os outros, que não desanimam. Porque o desânimo ele já é natural, o medo já é natural, o terror já é natural do ser humano. Mas eu quero falar para vocês, que nós somos diferentes do mundo. Amém? Nós estamos no mundo, mas nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, vamos incentivar uns aos outros, respeitar uns aos outros, né? Uma coisa muito importante na família é o que? É o respeito. Respeitar um ao outro, respeitar o seu esposo, respeitar a sua esposa, respeitar seus filhos, respeitar os seus pais, né? O respeito, ele traz crescimento nas nossas vidas. Então, respeitando uns aos outros, porque cada um, queridos, tem um temperamento, né? Eu tenho um temperamento, o Márcio que está aqui comigo tem um temperamento, cada um tem um temperamento diferente. Então nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, amém? O outro princípio é honrar lideranças e autoridade. Está no livro de Hebreus 13, versículo 17, e Romanos 13, versículo 1. Se você quiser depois, você dá uma olhada no que eu estou falando para você verificar o que eu estou falando aqui. Então, honrar lideranças e autoridades. Na escala de importância de honra, eu colocaria em terceiro lugar a necessidade de honrar aqueles que foram constituídos por Deus. Amém, queridos? Nós podemos ter preferências políticas, digamos assim, mas não vamos falar palavras que denigrem as autoridades. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando a Deus. Sabe por quê? Como assim, pastor? Eu estou falando mal de um político? E o senhor está falando que desonra a Deus? Porque, queridos, toda autoridade foi levantada por Deus. Aí você pode me dizer assim, não quer dizer que o governo PT que estava aí atrás, antes do governo Bolsonaro, ele foi levantado por Deus? Foi. Todos que estão acima de nós como autoridades são levantados por Deus. Então, se nós honrarmos aqueles que foram constituídos por Deus, honramos a Deus. Então, quando nós honramos autoridades, lideranças, nós estamos honrando a Deus. Se você honra o seu líder,
né? A nossa igreja trabalha com grupos familiares, existem líderes, tem pastores, tem líderes de departamentos. Quando nós honramos a eles, o que acontece? Nós estamos agradando o coração de Deus. Então, queridos, vamos honrar ao Senhor através de nós honrarmos, respeitarmos as autoridades constituídas pelo Senhor. Amém? Outro princípio, quando nós honramos a Deus, é perdoando. Falar de perdão é muito complexo, né? Não é fácil. É fácil perdoar, pastor? Não, não é fácil. Mas é fácil ser perdoado. Queridos, é ótimo. Quando nós somos perdoados, é muito bom. Mas na hora de perdoar, o que nós fazemos? O que nós praticamos? Será que praticamos a palavra? Alguém perguntou para Jesus, quantas vezes ele deveria perdoar o irmão? Se era 7 vezes, o que Jesus falou? Ele disse, perdoa 70 vezes 7 ao dia. Então o Senhor Jesus quis dizer assim, é infinito. Então quando nós perdoamos, nós estamos honrando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Também aqui, outro princípio é sendo generoso. Amados, a generosidade honra a Deus e traz alegria, tanto no coração de quem ajudou e também no coração do que foi ajudado. Nós vemos nesses dias muitas pessoas necessitadas. E eu creio que o Senhor vai suprir todos, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. Então nós sabemos que o Senhor, Ele está trabalhando cada um. Então o que nós precisamos? Como Jesus foi? Ser generosos. Nós vemos aquela passagem quando Jesus estava pregando para uma grande multidão, e aí os discípulos disseram para Jesus, despede eles, mestre, para que eles vão procurar comida pelas vilas, pelas cidades. Aí o que Jesus falou? Jesus não despediu ninguém, era uma grande multidão. Aí o que o Senhor falou? Dê a eles a comida. E aí os discípulos ficaram assim meio assustados, né? Porque eles não tinham comida nem para eles mesmos. Mas aí o Senhor falou, manda eles sentarem, começa a distribuir a comida. E é interessante que quando a gente vê essa passagem, a gente pensa assim, poxa, da onde saiu tanta comida? Queridos, saiu ali do milagre através de Jesus. O que acontece? De repente apareceu toneladas de comida? Não. Cada um pegava um pedaço de pão, um pedaço de peixe, e eles iam distribuindo uns aos outros. E aquele pedaço que a pessoa recebia, ele aumentava, ele repartia com mais outro. E ele alimentou aquela grande multidão, e sobrou muita comida aí. Então, queridos, o que é ser generoso? Quando nós somos generosos, nós estamos honrando o Senhor. Nós estamos falando para o Senhor, Senhor, eu entendi o teu propósito. Então, Jesus era um homem generoso. Ele era um homem que a generosidade dele chegou a toda a humanidade. Entretanto, por tanta generosidade, ele se deu por nós. Ele morreu por nós. Ele foi o pão vivo que desceu do céu. Então, amados, vamos ser generosos nesses dias. Se você tem algo para você e sua família, reparta com o outro. Esse domingo mesmo agora é o domingo de nós trazermos as cestas para aqueles irmãos que necessitam. Talvez você possa falar, pastor, mas eu estou guardando o que eu tenho. Eu digo para você, não guarde. Seja generoso. Traga aqui na igreja, ligue para os pastores que nós vamos buscar na sua casa os itens da ceia, para que nós possamos ajudar aqueles irmãos mais necessitados. Porque, amados, nós só entendemos isso quando nós já passamos por essa situação. E eu já falei para a igreja, eu já dependi de cesta básica. E eu não tenho vergonha disso. Eu me sinto, assim, importante de Deus ter feito isso comigo, para que hoje eu entenda que nós precisamos ajudar uns aos outros.
Então, domingo próximo é domingo da ceia. Então, queridos, procure. Talvez você não tenha condições de trazer na igreja, manda no WhatsApp da igreja, manda no WhatsApp de um pastor, de um líder de grupo familiar, do seu líder de grupo familiar. Nós vamos reunir esses produtos para que nós possamos fazer cesta para aqueles que necessitam. Nós, por exemplo, nós não temos mais cesta na igreja, porque assim que começou essa crise, nós já tivemos que ajudar irmãos aqui da igreja. Nós nem ajudamos ninguém de fora, nós ajudamos os irmãos aqui da igreja. Mas aqui, aqui no depósito da igreja nós não temos nenhuma cesta mais. Mas eu sei que você ouvindo essa palavra, o seu coração vai se compungir, você vai não trazer simplesmente aquilo que você trazia, você vai conseguir trazer muito mais outras coisas, amém? O outro princípio, para que nós possamos entender, está em Efésios 4, versículo 25, que é demonstrando o caráter. Como assim, pastor? O que tem a ver honrar a Deus com caráter? Queridos, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, uma mente transformada por Cristo está falando de caráter. Então, nós precisamos demonstrar o nosso caráter, que com isso nós estamos honrando a Deus. Então, demonstrando o caráter. Se temos a mente de Cristo, então nós temos o caráter de Cristo também. Porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos a carta viva. E o que é uma carta? Uma carta aberta, uma carta lida por todos. Então, demonstre o seu caráter, né? Honre ao Senhor com as suas atitudes. Porque palavras podem ser bonitas, podem ser convincentes. Mas quando você vê alguém pregando, você tem que olhar a vida dele, o caráter dele. Se ele vive aquilo que ele fala. Não vamos ser como fariseus, que mandavam o povo fazer, mas eles mesmos não faziam. Amém? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o outro princípio é tendo um coração grato. Como é que é isso? Como pode ser um coração grato? Como pode ser a honra através disso? Amados, quando nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que o Senhor tem nos dado, nós reconhecemos que todas as bênçãos que recebemos vieram de Deus. Amém? Então, quando nós temos um coração grato, Senhor, obrigado por passar por essa situação que estamos passando. Com isso eu tenho aprendido muito. Eu tenho feito um check-up da minha vida, do que eu tenho feito, do que eu tenho falado, do que eu tenho vivido, como eu tenho procedido, como tem sido o meu caráter. Então, em tudo dai graça. A palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Não vamos dar graça só quando as coisas estão maravilhosas, quando as coisas estão muito bem, aliás. Não, nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo. Até por essa situação que nós estamos passando. Talvez você tenha reclamado. Eu digo para você, não reclame, não murmure. Murmuração atrai demônios para as nossas vidas. Então não reclame, não murmure. Eu vejo muitas pessoas, eu não estou suportando ficar dentro de casa, eu não sei como fazer. Eu digo para você, em tudo dai graça. E Deus tem propósito em tudo. Então nesse dia Deus quer nos tratar, quer nos abençoar, quer nos ensinar através dessa situação. E também, quando todas as lutas que passamos é uma oportunidade de crescimento. Então nesses dias, meus amados irmãos, vamos crescer, vamos nos unir, né? Vamos crescer espiritualmente. Eu tenho certeza que nesse dia você tem sido mais íntimo de Deus. Talvez você não tivesse tempo para orar, agora você tem. Muitos dizem assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Agora nós temos. Então nós temos tempo e muito. Temos até tempo de sobra. E o que nós fazemos com esse tempo de sobra, pastor? Queridos, vamos cuidar da nossa família. Vamos checar se a nossa família está bem.
Vamos ver se, né, a gente pode até fazer assim um questionário. Eu vou sugerir para a igreja, faça um questionário e dê para a sua família responder. No que você precisa mudar? O que você precisa de se organizar? Amém? Então tenha um coração grato ao Senhor, porque quando nós somos gratos, o Senhor vem e nos abençoa. Amém? Então nessa noite eu quero deixar essa pequena mensagem para você, para que você possa refletir, para que você possa encher o seu coração de paz, encher o seu coração de esperança, porque isso vai passar, isso não vai ficar para sempre. Nós sabemos que está muito próximo. Daqui 2 semanas nós temos a Páscoa. E quando nós lemos a Bíblia, né, que uma noite antes da Páscoa, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma grande mortandade no Egito. E aí o povo, depois daquela mortandade, depois de passar por todas aquelas situações com o faraó, o que aconteceu? Eles saíram do Egito e começaram a andar em rumo à Terra Santa. E eles não foram de mão abanando, eles não foram como escravos, eles foram como pessoas ricas, pessoas prósperas, porque o povo do Egito, eles deram riquezas para que o povo de Deus não saísse como mendigo, né? Com vida de escravo. Eles saíram como reis, como